Pois é, estranho. Você vai estranhar, né? Pô, são meados de dezembro, geralmente é no fim do mês que Antônio Lavareda e Yuri Pita falam de eleições, mas é que é o seguinte, é meados de dezembro, só que 2025 parece que é um ano que não quer acabar. E, mesmo sendo 2025, faz muito tempo que a política tem várias coisas no radar, mas uma em especial não sai do radar dos políticos e, claro, também não sai do nosso radar, que são as eleições presidenciais de 2026. Por isso, e aí também confesso, porque eu semana que vem vou pegar um descanso, resolvemos antecipar aqui a nossa conversa. Antônio Lavareda já está conosco aqui para o nosso quadro. Muito bem-vindo, como sempre. E nesta edição, Lavareda, você que é o maior especialista em eleições aqui do Brasil, vai me ajudar aqui para a gente analisar e entender o impacto de Flávio Bolsonaro como um pré-candidato do PL à presidência, qual, né, o tamanho desse anúncio, o que a gente já pode depreender. Lavareda, você traz um olhar para números do Datafolha, que foi a primeira pesquisa que foi divulgada logo na sequência desse anúncio, embora os dados tenham sido coletados antes na notícia. Só que eles têm uma peculiaridade bem importante, que é o que a gente vai começar a nossa conversa aqui. Eles permitem comparar o desempenho do senador do PL com outros dois pré-candidatos, os governadores Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior, Lavareda. Yuri, em primeiro lugar, boa tarde a você, aos espectadores nossos da CNN. Prazer estarmos aqui conversando de novo sobre a eleição de 2026, especial eleição presidencial. O que se vê aí na tela projetado é o que o senador Flávio Bolsonaro, numa medição, como você lembrou, anterior ao anúncio da sua candidatura, anúncio efetivo da candidatura apoiado pelo pai, etc., tem uma diferença aí de 15 pontos para o líder, que é o incumbente, o presidente Lula. Ao passo que o governador Tarcísio, essa diferença cai para 5 pontos, e o governador Ratinho para 6 pontos. Nós podemos dizer que Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior têm praticamente o mesmo desempenho face ao incumbente no eventual segundo turno. Esse cenário aí é de segundo turno que está sendo projetado. E o senador ainda tem um desempenho mais modesto. E por que eu digo ainda? Porque, obviamente, pesquisas que tragam o apoio efetivo, a informação sobre o apoio efetivo do pai, Jair Bolsonaro, ao senador Flávio, muito provavelmente vão erguer, né, vão trazer para cima esse resultado de 36 pontos. Né? O desempenho vai melhorar, em suma, para simplificar, o desempenho vai melhorar e ele vai se mostrar mais competitivo em relação ao presidente Lula. O quanto isso vai ocorrer, vai se dar, Yuri, é o que nós não sabemos hoje. Mas o importante para chamar a atenção para o espectador quando vê essas três candidaturas é que, de fato, a única candidatura colocada na mesa, afirmada publicamente, olha, eu sou candidato, do senador Flávio Bolsonaro. Nem o governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou com todas as letras a sua candidatura, muito menos o governador Tarcísio, esse ainda numa posição mais recuada a respeito. Por que é importante nós chamarmos a atenção? Nós estamos aí, nós já tivemos 9 eleições presidenciais na nova República, Yuri. Em 7 delas, no Natal anterior ao ano da eleição, ou seja, no Natal anterior à eleição, os candidatos que viriam a ser vitoriosos já tinham afirmado em alto bom som a sua candidatura. Em apenas 2 casos, isso não ocorreu. Primeiro caso, a primeira eleição, 1989, no Natal de 88 e nas pesquisas de 88, sequer Fernando Collor aparecia, tinha seu nome afirmado como candidato. E em 1993, no ano anterior à eleição de 94, no Natal daquele ano, ainda Fernando Henrique não se colocava como candidato. Muitos, inclusive, do seu círculo político, achavam que o então ministro Antônio Brito, ministro da Previdência Social, que estava fazendo um bom trabalho, etc., poderia vir a ser o candidato daquele bloco articulado ali pelo PSDB, que com o Fernando Henrique era bastante competitivo. É isso que chama a atenção. Esse ano de 2026,
2025, véspera do ano da eleição presidencial. Olha, para candidatos terem chance de êxito no ano que vem, o ideal era que já tivessem colocado seu bloco na rua. O senador Flávio fez isso. Agora, Lavareda, tem um outro dado que o Datafolha traz aqui que nos ajuda também a entender o desempenho de Flávio Bolsonaro, que já está aqui na tela e que tem muito a ver com o que você já colocou, né? O fato de já se ter colocado como candidato às vésperas do Natal do ano anterior à eleição. O Datafolha perguntou qual o peso, o efeito positivo ou negativo, que o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro dá a um candidato. O próprio Flávio Bolsonaro tem dito isso, Lavareda, que o sobrenome é uma vantagem que ele carrega em relação aos outros nomes do campo da direita que não são da família. Faz sentido esse raciocínio pelo que nos traz esses números, pelo que nos trazem esses números do Datafolha? É aquela velha questão, Yuri, qual é a força que mantém na sociedade brasileira o bolsonarismo, e em especial o seu maior líder, o presidente Bolsonaro? Esse gráfico que o Datafolha nos traz, nos revela, mostra que é um peso considerável, 47% no total, sendo que 26% é uma força, digamos assim, um papel mais incisivo nesse apoio. Por acaso, nós não trouxemos hoje aqui, mas há uma pesquisa divulgada hoje da Quest entre deputados federais, e onde o Instituto perguntou se o apoio de Bolsonaro a um candidato a presidente mais ajudava ou mais atrapalhava esse candidato. E vem nessa direção para 58% dos deputados, e eles conhecem bem suas bases, né, onde convivem com os eleitores, etc. Para 58%, esse apoio ajudará, e para 25% atrapalhará. E por isso responde também, isso vem ao encontro dessa informação que o Datafolha nos traz. Bolsonaro, a força de Bolsonaro, a força político-eleitoral dele é bastante resiliente. E Lavareda, temos mais uma tela aqui para a gente mostrar, também ainda vinda do Datafolha, a percepção do eleitorado em relação à prisão de Jair Bolsonaro. E isso tem tudo a ver com o que você disse, da resiliência. A despeito de haver uma maioria que considera a prisão justa, esse fato, que é tão recente, ocorreu agora em novembro, poderia elevar, por exemplo, a rejeição a um candidato apoiado pelo presidente e esse efeito ir diminuindo ao longo do tempo? Tem um calor de notícia ali da prisão que pode significar um desgaste e isso ir se reduzindo à medida que a gente avance no ano que vem? Olha, ano que vem, Yuri, o que pode ocorrer é um certo pragmatismo daquele eleitorado, daquela fatia do eleitorado chamada eleitor estratégico, que deseja ganhar, não é esse eleitor de direita ou mais à direita, que deseja ganhar, deseja ser vitorioso contra o incumbente, contra o presidente Lula, deseja viabilizar um candidato que tenha mais chances de derrotar o incumbente, derrotar Lula. E isso pode vir a ocorrer, muito mais do que o desgaste natural do ex-presidente Bolsonaro, lembrando que o ex-presidente, como eu sempre recordo, Yuri, nós temos conversado a respeito, é uma das duas lideranças carismáticas que a política nacional brasileira produziu nos últimos tempos. E isso não se desfaz de uma hora para outra, muito menos pela prisão, e você vê aí que 40% dos entrevistados acham que ela foi injusta, e esse número dialoga bastante, e é prova da resiliência que eu alertava, que eu lembrava, Yuri, dialoga bastante com os 37% sobre o total de eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022. Quer dizer, tem de fato aí um capital político, né, político-eleitoral ainda bastante firme. Por fim, Lavareda, como todos os meses, nós temos o índice CNN com a média agregada da aprovação e desaprovação do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, um número calculado pelo IPESP Analítica. Se por um lado a gente, o presidente está vendo a oposição, o campo bolsonarista com algum desgaste, com essa indefinição de nomes, por outro lado, ele próprio parece ter chegado ao limite da recuperação de imagem e vai começar 2026 como começou 2025. Saldo negativo no que eu estou chamando aqui da conta corrente da aprovação,
havia ali em outubro zerado esse déficit, mas agora parece ter voltado aí uma tendência de se ter uma desaprovação levemente superior à aprovação, com menos 4 pontos aqui, Lavareda. Verdade. E aí, lembrando para o espectador, Yuri, é importante isso, que nesse cálculo, nessa média de dezembro, que na verdade é a média de apenas 2 pesquisas que foram trazidas, 2 pesquisas dentre os institutos selecionados e agregados no índice CNN, 2 pesquisas, uma pesquisa do Datafolha e outra pesquisa do Ipsos e IPEC. E essas 2 pesquisas, embora realizadas em períodos muito próximos, Yuri, com resultados muito diferentes. O resultado do Datafolha dava um saldo ainda positivo de 1 ponto e o saldo negativo da Ipsos e IPEC se aproximava dos 10 pontos. Ou seja, por isso que é importante a média nossa do índice CNN. E essa média, naturalmente, deve evoluir aí até o final desse mês, com novas pesquisas que venham a ser divulgadas. Mas o que é que isso nos diz no momento, do ponto de vista das chances do incumbente? Sempre lembrando que quando o incumbente está na urna eletrônica, a eleição gira em grande medida em torno dele, em torno das suas chances, porque o candidato da oposição que venha disputar com ele, eventualmente, num segundo turno, vai se beneficiar da sua desaprovação. A desaprovação do incumbente é aquele oceano no qual navega com um certo conforto o candidato ou os candidatos da oposição. Do ponto de vista do presidente Lula, a situação dele hoje deve ser vista sob 3 aspectos, pelo menos, conjunto. Em primeiro lugar, como você lembra, fatos adversos, e isso começou desde a mega operação do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, e dos desdobramentos que levaram, inclusive, a esse enfrentamento na agenda legislativa sobre segurança, PEC da segurança, das facções criminosas, tudo isso envolvendo e o governo e a esquerda tem, como nós já comentamos anteriormente, uma posição mais difícil de sintonia entre seus posicionamentos e a opinião pública. Então, o governo declinou, a aprovação do presidente Lula deu uma declinada, tinha chegado até um saldo levemente positivo quando nós fizemos o nosso quadro anteriormente, mês passado, e agora está nessa situação de menos 4. Bem, ele tem uma aprovação média de 46 pontos. Isso é muito ou é pouco? Pois bem, recuperando rapidamente, abaixo de 45%, os presidentes candidatos são pouco competitivos. Acima de 45 a 50 pontos, os presidentes, os incumbentes, são bastante competitivos. Mas veja que entre 45 e 50, ele está aí perto da banda inferior desse intervalo que eu estou dizendo. E acima de 50, os presidentes, os incumbentes candidatos se tornam favoritos. Nesse sentido, o presidente Lula está aí bastante competitivo. Ele entra o ano de 2026 bastante competitivo sob esse aspecto. Segundo aspecto, liderança nas pesquisas de intenção de voto há 1 ano da eleição. Nas 9 eleições anteriores, em 6 delas, quem liderava a pesquisa no ano anterior à eleição, no Natal do ano anterior à eleição, foi vitorioso. Também isso é uma boa notícia. A primeira é uma notícia razoavelmente boa. Essa é uma notícia mais positiva. Em terceiro, para o presidente, para o incumbente. Em terceiro lugar, os indicadores, as projeções dos principais variáveis macroeconômicas, nós estamos falando de crescimento, de emprego, nível de emprego e de inflação, são benignas para o governo, o que constitui também uma notícia razoável. O crescimento projetado não é grande coisa, é de 1,8, mas no fim do dia é uma notícia, é uma projeção razoavelmente positiva. Então, eu diria que o presidente Lula termina o ano com nós podendo qualificarmos a situação competitiva dele como favorável. Ele não é disparadamente favorito para ganhar a eleição em 2026, mas é um presidente que se apresenta
Ao contrário de outros presidentes ou governos latino-americanos de eleições recentes, inclusive o da candidata apoiada pelo presidente chileno, nesses dias, ele se apresenta em boas condições do ponto de vista da sua competitividade, Yuri. Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político, maior especialista em eleições no Brasil, nos acompanhou ao longo de todo este ano de 2025, antecipando o que vem por aí em 2026. Lavareda, em janeiro estaremos de volta com ainda mais dados e análises. Já te deixo desde já um grande abraço, boas festas e 2026 de fato vai começar. Até lá, ótimas festas para você e para os espectadores da CNN e para todos os nossos companheiros do canal, Yuri.